Olá, seja muito bem-vindo a esse importante momento da nossa democracia e a esse curto prazo de tempo que nós temos o histórico do OS Agora. A partir de hoje, semanalmente, nós vamos receber os candidatos à Prefeitura Municipal de Guarapari e você acompanha conosco as ideias, as propostas e os projetos de cada candidato para o nosso município. Quinta-feira, dia 15 de agosto, a pauta hoje é Arthur Pereira, candidato a prefeito de Guarapari pelo PRTB. Bom, candidato, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Desde já, eu já queria que o senhor, para a câmera, desse o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa tarde, eu não sei exatamente qual momento as pessoas estarão nos assistindo, e falasse sobre você e fizesse sua apresentação. O senhor tem 2 minutos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Primeiramente, mais uma vez, agradecer e parabenizar, Bruno, pelo seu trabalho junto à OS Agora, fazendo uma cobertura que é fundamental para verdadeiramente o cidadão participar ainda mais do processo democrático, né? Bom, para quem ainda não me conhece, para os que conhecem, continua Arthur Pereira. Para quem não conhece, eu sou Arthur Pereira, tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhas, sou conservador, empreendedor, desenvolvedor web, locutor, apresentador, né? E estamos aqui hoje para apresentar à sociedade de Guarapari as nossas propostas para o nosso município. Porque nós estamos aí nos aproximando, creio que essa edição é a primeira, vai no dia 15, ainda não se iniciou o processo eleitoral, mas nós já podemos falar sim das nossas propostas, daquilo que nós queremos para o município de Guarapari. E aí sim, iniciando o processo eleitoral, nós vamos para o embate e trazer ainda mais, de forma ainda mais profunda, o que nós podemos juntos fazer pelo nosso município. Então, mais uma vez, reforço e agradeço essa oportunidade de estar aqui debatendo com você. Então, nos próximos minutos, a você internauta, fica aí o nosso convite para prestar atenção, porque isso mexe diretamente com a sua vida. Candidato, eu já começo te fazendo a seguinte pergunta, uma pergunta factual. Saiu hoje e aqui a gente deixa o registro e os créditos no jornal Folha Online sobre uma questão muito delicada em Guarapari, que é o transporte público. Saiu hoje uma matéria informando sobre a fiscalização que paralisou um ônibus hoje na região norte de Guarapari. Inclusive o tema da matéria é: a fiscalização surpreende passageiros ao impedir ônibus em circular em Guarapari. A matéria informa falta de segurança, sendo que esses ônibus rodam todos os dias, todos os meses até hoje, e hoje um ônibus foi paralisado, inclusive deu um grande transtorno, muitas pessoas que iriam para o trabalho. O senhor vindo a ser eleito, qual o seu plano de trabalho para o transporte público e sobre a sua visão sobre a empresa atual que rege o transporte em Guarapari? É um tema realmente muito importante de ser debatido, principalmente para quem anda de ônibus, né? Eu sou da época que pegava aquele amarelão, né? Que saía lá de Camurugi e vinha para o centro, né? E uma dificuldade imensa de você se locomover dentro do município de Guarapari, né? E a gente vai vendo que ao passar do tempo, as reclamações são parecidas. Eu não fico admirado de... Claro, acontecer o processo de fiscalização é algo que realmente nos causa um pouco de surpresa, porque não é corriqueiro isso. Deveria ser. Quanto mais fiscalização, melhor fica o serviço para o cidadão. Eu acredito que se esse processo de fiscalização fosse mais intenso, talvez nós teríamos um transporte público de qualidade. E olha que o nosso município não é tão grande, né? Nós não temos assim distâncias enormes para serem percorridas. Porém, nós temos um transporte público que o preço dele, em comparação à capital, por exemplo, é totalmente desproporcional, né? Então, de fato, nós precisamos e vamos, ao chegar a gerir este município, com certeza melhorar essa qualidade do transporte público.
Uma reclamação que é muito recorrente para as pessoas que utilizam o transporte público, e eu posso falar porque eu utilizo o transporte público. E aqui eu abro um parênteses antes de entrar nesse ponto, onde as pessoas reclamam, por exemplo, de micro-ônibus, que poderiam acessar lugares que hoje não são acessados pelo o transporte público que nós temos hoje. E o transporte público ele tem que acessar todos os ambientes do nosso município. Mas é justamente o transporte interestadual também, que também está atrelado a essa questão. Hoje nós temos a linha do Transcol, que vai só até Setiba. Então, quem precisa ir para Grande Vitória e Guarapari, gente, faz parte da Grande Vitória. Por que nós ainda não estamos inseridos dentro do processo do Transcol? Que também precisa ter suas melhorias. Mas quando você vai embarcar hoje em um ônibus que precisa te tirar de Guarapari para ir para Vitória ou Vila Velha, é um absurdo você ter que passar 10, 15 minutos só para embarcar no ônibus. Então tem que haver sim fiscalização, por mais fiscalização e por mais melhorias. E aí a gente vai, quando você me provoca nesse quesito, ao chegar lá, né, e ocupar esse espaço, o que fazer? Um ponto é esse. Espera aí, precisamos inserir mais veículos dentro do município. E dentro do nosso plano de governo, isso está previsto. E aí tem uma outra problemática, Bruno. Porque o transporte público ele tem que ser bom para o cidadão, mas o nosso município, nós sabemos que tem um período do ano que praticamente a cidade cresce 5 vezes no verão. E nós não temos um plano de contingência, um plano para atender essa demanda. Nós vamos ter dentro do nosso plano de governo, nós vamos falar de turismo aí, mas se insere essa questão, os 100 dias. É um programa que vai se tornear, não vou falar abertamente sobre todo o tema ainda, porque a gente quer fazer isso durante a campanha, mas 100 dias de programação. 100 dias onde o cidadão que mora em Guarapari, que utiliza o transporte público ou que utiliza o seu próprio veículo, que tem dificuldade de se locomover, vai estar sendo atendido dentro desse quesito. Então nós vamos sim melhorar, com certeza, o transporte público para o morador de Guarapari e para quem visita a nossa cidade. Haverá expansão do Transcol? A gente vai trabalhar para que isso aconteça. Mas primeiro a gente tem que chegar lá, sentar na cadeira e entender como que funciona o processo. Correto. Em cima dessa questão no Transcol, nós temos uma grande dificuldade que são os ônibus que entram dentro dos bairros. A priori seria o Transcol de Setiba dando continuidade até a Praça Vitória, até Kubitschek e Ipiranga. Como ficaria a questão do atendimento aos bairros? O senhor, na sua plataforma de governo, o senhor é a favor da regularização das vans? Com certeza. A regularização das vans, além de expandir esse alcance, nós vamos aumentar em uma outra parte ainda que contempla o nosso plano de governo, nosso plano de gestão, que é o empreendedorismo, geração de emprego e renda. Então, com certeza, nós vamos legalizar sim. E essa questão do alcance da linha do Transcol, nós hoje temos algumas áreas dentro de Guarapari que poderíamos fazer ali um local de recepção menor, né? Nós temos, por exemplo, os terminais aqui, o mais próximo em Vila Velha, de Itaparica. Não é uma área tão grande, e olha que atende Vila Velha. Nós temos áreas muito similares dentro de Guarapari que poderiam ser feitos alguns pontos de recepção. Eu não vou chamar de terminal, mas vamos lá, fica caracterizado para quem utiliza o transporte público, de fazer essa distribuição com os veículos e essa parceria com o transporte que hoje é irregular, mas que pode, com certeza, avançar nessa esfera. Correto, deputado. Mas a gente sabe que o PRTB, até me permita Sim, claro. opinar sobre isso, o PRTB majoritariamente é um partido de direita. Sim. E o Transcol vai te levar a uma conversa, um diálogo com o governo do estado. Sim. Com o governador Casagrande. O senhor prefeito de Guarapari, o senhor, tanto para o Transcol, tanto para outros pontos que nós vamos tocar aqui, o senhor vai ter um diálogo aberto, o senhor vai aceitar a ajuda do governo do estado, que infelizmente não ocorre hoje. Qual vai ser o seu nível de aproximação e busca de melhorias para o município junto ao governo do estado? Essa é uma pergunta muito... Eu gostaria muito de responder essa pergunta. Claro que sim. Porque qualquer gestor que sentar nessa cadeira, ele tem que pensar na população, independente do espectro político. Nós temos que pensar no cidadão que precisa trabalhar, que precisa de emprego, que precisa de renda, que precisa se locomover com mais qualidade. E se é o governo estadual ou até mesmo o governo federal, você acha que nós não vamos bater lá na porta e pedir recurso que não pertence a um partido, pertence ao povo? O recurso do governo do estado pertence à sociedade. O recurso do governo federal pertence à sociedade.
Então nós vamos sim abrir um canal de diálogo e buscar esses recursos para melhorar a sua vida, para melhorar a minha vida e melhorar a vida de quem está assistindo agora. Isso independente de condição partidária. Eu creio e acredito fielmente nisso, que esse é o anseio da sociedade. Independente de ser de direita ou de ser de esquerda, conservador ou não sendo conservador, independente de partido político. Eu tenho certeza que quem está assistindo agora pensa como eu nesse sentido, aqueles que querem o bem da sociedade. Aqueles que querem somente vantagens ou benefícios por questões partidárias, de repente vão me criticar. Inclusive conservadores. Então você vai sentar com o governador? Você vai sentar com Lula? Na realidade, eu já sentei com o governador. Quem conhece as minhas lutas, né, eu sou um ativista político. Eu passei 6 meses acampado, de frente ao Palácio Anchieta, fazendo uma manifestação contra as atitudes do governo, porque quando ele acerta, a gente tem que... Não, acertou. Mas quando erra, a gente tem que cobrar. E eu fiquei lá 6 meses cobrando contra a atitude dele em fechar o comércio. Mas de forma respeitosa, porque ele é uma autoridade. E essa autoridade tem que ser respeitada. E da mesma forma, eu acredito que o governador, eu estando e sentando à cadeira de prefeito, irá me respeitar também como um executivo desse município que quer o bem da sociedade. Muito bom. Vamos passar para a próxima pauta para a gente dar prosseguimento e até pelo tempo que nós vamos estipular aqui para todos os candidatos. Nós vamos falar sobre a saúde. Nós temos, nessa semana, a gestão atual informando e divulgando a inauguração do hospital, que nós vimos aí há mais de 10 anos para ser entregue. Qual vai ser a sua posição em relação ao hospital? Se vai ser uma parceria com o governo do estado, se o próprio município vai gerir ele, e sua visão geral sobre a saúde no nosso município. Eu vou começar pela visão geral e depois nós vamos chegar a esse ponto aí desse equipamento de saúde, né? Porque para chamar de hospital ele precisa funcionar primeiro como um hospital. E nós sabemos que o nosso município não comporta a estrutura que ali foi construída, porque nós não temos orçamento para cumprir com o papel daquele equipamento que ali está sendo posto e vai ser entregue à sociedade. Então, mas daqui a pouco nós vamos pontuar especificamente sobre essa entrega. Agora, de forma geral, a saúde básica no nosso município, ela precisa de uma reviravolta. E só quem utiliza o sistema de saúde pública do nosso município pode falar com total confiabilidade e segurança sobre esse assunto. Eu utilizo o sistema público de saúde em Guarapari. Eu frequento várias vezes, de forma pessoal ou levando amigos no PA, por exemplo, e sei das dificuldades que lá estão. Arthur, mas eu nunca vi, eu acho que eu fiz dois vídeos uma vez em frente ao PA, e uma foi convocando as autoridades do nosso município, vereador, prefeito, né, o executivo, para fazer um debate público para escutar a sociedade sobre as melhorias que nós poderíamos aplicar sobre a saúde. Porque é muito fácil eu fazer um vídeo criticando. Mas quando eu faço uma crítica e não apresento solução, eu estou fazendo parte do problema. Então, no nosso plano de gestão, nós vamos apontar soluções para a saúde do nosso município. Vamos pegar aqui por um exemplo. Nós temos aí diversas unidades de saúde nos bairros. Com frequência, eu moro no bairro Itapebuçu, então eu frequento aquele posto ali para fazer algumas consultas, tratamento dentário, enfim, eu frequento ali. A unidade, ela está ocilosa. Nós poderíamos ter muito mais proveito porque ela passa quase a metade do dia fechada. Por que está fechada? É uma unidade de saúde. Deveria funcionar 24 horas. Na realidade, no início daquele projeto que ali tinha aquela unidade, o projeto era apontado para ela funcionar como uma unidade de 24 horas, para atender o público daquela região. E olha lá, hein? Itapebuçu é um dos maiores colégios eleitorais de Guarapari. E aí o cidadão que precisa de um atendimento de urgência, e eu não estou nem falando de talvez aqui quebrar um dedo, porque hoje ainda tem que ir para fora de Guarapari para poder ser atendido nesse sentido, o cidadão que precisa de um atendimento ele tem que atravessar o Itapebuçu inteiro e ir para o Ipiranga. Nós estamos falando de um município que não é um município grande, como eu falei inicialmente. Por que essas unidades de saúde que estão nos bairros hoje estão oscilosas? Não tem orçamento para fazer contratação de profissionais para tirar um melhor proveito dessas unidades de saúde. Mas espera lá, não vai citar aí, mas eu já vou colocar aqui para colocar um pouco de fogo nessa conversa. A CODEG, por exemplo, ela pega um orçamento quase igual da saúde. Mas espera aí, o que é mais prioritário? O
que é melhor? A gente, claro, nós temos que cuidar dessa questão estrutural, da questão do cuidado com o lixo sólido, né? Os resíduos sólidos do nosso município. Mas lixo é lucro. Se você trabalhar dessa maneira com empresas privadas e abrir um capital de trabalho em cima do que nós produzimos de lixo, o lixo pode produzir o próprio recurso, pode atender outras demandas e sobra dinheiro para a gente aplicar na saúde. Então, se hoje eu tenho aqui, a minha filha tem 13 anos, praticamente no início da vida dela, os seus 3, 4 primeiros anos de idade, eu ia semanalmente nos equipamentos de saúde desse município. E o que mudou até hoje? Nada. Então, aí pegamos esse ponto da entrega deste equipamento que está sendo divulgado aí, né? Acho que essa semana aí vai sair, vai nascer o filho. Então vai nascer o hospital, né? Crítica, não estou falando que é uma crítica direcionada ao atual executivo, não, mas espera aí. Será que esse equipamento vai funcionar da maneira que deveria funcionar? Porque eu estou vendo, na minha pequenez, viu? Porque eu estou aqui, não é uma aventura o que nós estamos propondo como gestão para fazer uma gestão desse município, mas nós estamos, digamos assim, iniciando um processo. Como que vai funcionar isso? Eu vou tirar a unidade do IFA, minha filha está aqui nos bastidores me acompanhando, ela frequenta o IFA ainda, porque ela tem 13, lá atende até os 16 anos, e agora ela vai para uma unidade um pouco maior, mais espaçosa, porque vai tirar de onde é hoje e vai lá para essa unidade que está sendo entregue à sociedade. Só que vai ficar como essa dinâmica? Será que vai ser útil para o cidadão que reside em Guarapari? E aí se torna ainda mais preocupante, porque a propaganda é grande, né? O hospital mais bonito do estado do Espírito Santo. Mas são só paredes, é alvenaria, tá bonito realmente, nesse sentido. Mas aí eu lhe pergunto, a grande dificuldade que nós temos em Guarapari hoje é o atendimento prioritário. E às vezes são atendimentos que podem ser realizados nos postos de saúde. Sim. Só que aí a gente tem uma outra grande dificuldade, que é a falta de médicos nos postos de saúde. Que tipo de política pública, tipo de projeto de governo, o senhor vai conseguir, como até então prefeito de Guarapari, se vier a vencer, conseguir liquidar esses tipos de problemas? Porque às vezes é um problema que o cidadão nem precisa chegar ao hospital geral, ele conseguiria resolver no posto de saúde. Sim, só que chega no posto de saúde, não tem um médico, não tem um cardiologista, não tem o fisioterapeuta, não tem situações básicas. Até no próprio PA, quando você chega lá, tem uma placa de classificação. E aí ela fala que determinadas situações você pode resolver no posto de saúde. Mas você chega no posto de saúde e não tem atendimento para que isso aconteça. E ninguém, por um exemplo, dá uma dor de barriga e vai para um posto assim. Não, ela vai procurar o atendimento ou vai ficar... Não, vai esperar o agente de saúde marcar. Não, ela vai procurar o atendimento mais rápido. Nós temos no nosso plano de governo, Bruno, um programa que nós vamos fazer parcerias e convênios. Tem coisas que eu não queria colocar assim abertamente, porque eu queria esperar o plano de governo ser publicado. Mas eu vou entregar aqui para você em primeira mão. Dentro desse pacote de ações que nós vamos ter, nós temos os 10 mandamentos da saúde aí que nós vamos entregar dentro do plano de governo. E vocês vão ver lá, citado 10 ações que nós vamos fazer. Nós temos um programa e dentro desses 10 tópicos linkados à saúde, o primeiro, que seria o primeiro mandamento, é investimento. Buscar investimento para investir em desenvolvimento de tecnologias, de pesquisas e de profissionais. E fechar convênios com os municípios vizinhos, com os municípios que naquele plano 100 que eu falei para você do nosso verão, porque vem uma leva de pessoas que utilizam do nosso sistema de saúde durante o verão e o próprio morador sai no prejuízo, sai prejudicado. Então, de onde está vindo esse fluxo de pessoas? Que nós vamos falar no tópico quando a gente for falar de turismo. E aí eu vou voltar nesse ponto de saúde para enfatizar esse ponto. Então, dentro desse programa, nós queremos e temos condições, que é o melhor. Porque não é só você querer fazer, é você ter condição de fazer. Convênios com os 27 estados linkados aos municípios daqueles turistas que mais visitam a nossa cidade. Nós vamos fazer um levantamento em torno disso, para que esse programa contemple a captação de recursos para o investimento na saúde. Dentre eles, a manutenção desse hospital que está sendo entregue, porque custa mais de 80 milhões por ano. De onde vai vir esse recurso? Para administrar de forma correta, entende? Então, para essa aplicação, nós precisamos primeiro saber, precisamos de orçamento, de recurso. Então, nós vamos captar por meio desse programa que está linkado, listado lá dentro do nosso programa de governo, porque o tempo aqui é curto, se eu fosse elencar e jogar todas as demandas
que estão ligadas a essa pasta da saúde, nós iríamos tomar muito tempo aqui e nós não temos esse tempo dinâmico. Não, tudo bem, candidato. Nós vamos dar prosseguimento aos Perfeito. temas da nossa sabatina. A gente quer informar e retificar que toda a nossa programação, as entrevistas com os candidatos serão disponibilizadas no YouTube e também compartilhadas em todas as nossas redes sociais. Os candidatos, mais uma vez, terão o prazo de no máximo até 1 hora e toda a cobertura das eleições você acompanha, é claro, durante as nossas plataformas digitais. Candidato, falando sobre turismo. Inclusive, nós temos algumas perguntas de algumas pessoas que nos mandaram. Perfeito. A primeira pergunta do turismo foi feita pelo Fernando Otávio. O Fernando Otávio ele Grande Fernando. Presidente da Associação de Um Turismo abraço aí, Guarapari. Fernando. Acredito que você vai estar assistindo aí o programa. O Fernando pergunta: a falta de eventos no período de baixa temporada afeta diretamente a economia local. Quais iniciativas o senhor propõe para organizar eventos durante esse período, considerando a necessidade de gerenciar os recursos públicos de forma eficiente? Como pretende atrair patrocinadores e investidores para apoiar esses eventos? Eu até me arrepio com essa pergunta. Fernando, muito obrigado, cara. Que pergunta fantástica. Obrigado por essa oportunidade de poder te falar de evento. Eu tenho uma certa experiência com isso. E promover eventos, né, ela engloba uma série de situações. Vamos pegar um exemplo de evento que tem sido sucesso. 2 eventos têm sido sucesso quando se fala de evento, né? A Esquina da Cultura, acho que ela é um evento importante, é um bom legado que o atual gestor está deixando aí. Nós temos o Moto Rock, é um evento interessante, né? Acontece e atrai um público qualitativo, que é o que nós precisamos para melhorar ainda mais a arrecadação do nosso município. Você traz um público qualificado, você está aprimorando ainda mais esse ponto, né, de arrecadação. Dentro do nosso plano de governo, e aí vocês vão tomar ciência disso, nós temos lá a Agenda 1230. Serão 12 meses por ano, 30 dias por mês. A exceção é no ano bissexto, né? Fevereiro tem só 29, mas nós vamos dar um jeitinho de criar um 30 de fevereiro aí pra gente. Nós vamos atuar para trazer diversos tipos de evento. Nós temos os eventos de entretenimento, mas nós temos uma qualidade que não é explorada. Por exemplo, o de negócios. Vitória está aqui próximo. Ela já está começando a explorar essa área. Turismo de negócio. Turismo de lazer. Turismo de saúde. Por isso que eu falei, quando fosse falar de turismo, eu iria aplicar e voltar de novo, porque nós temos que explorar isso. E trazendo eventos voltados para este público, com interesse nesse público, 12 meses por ano, 30 dias por mês, será que é possível? Eu, como produtor de eventos, digo que é possível. Principalmente se a área, né, o Fernando Otávio, salvo engano, hoje ele está na Findes, né? Isso. Mas ele esteve em frente à Associação de Hotelaria, né? Inclusive a nível nacional. A nível nacional. Fernando, nós vamos fazer uma parceria, porque se tem uma coisa que, além de produzir evento, eu sei fazer muito bem, é vender Guarapari. Porque quem me conhece, atuei muito tempo no comércio de Guarapari, vendendo o seu produto, a sua loja. Então, a nossa proposta de governo no que diz respeito a vender Guarapari é vender Guarapari para o Brasil e para o mundo. Hoje nós temos relacionamento, e é relacionamento mesmo, com diversas autoridades na Argentina, na Europa, Portugal, Alemanha. Nós temos ali contatos que têm interesse em conhecer o nosso município. Nós já estamos vendendo Guarapari para essas pessoas, mas vendendo no sentido positivo de atrair essas pessoas para o nosso município, não só para participar do evento, mas para investir aqui. Tá, mas o senhor acredita que esses eventos não são realizados por falta de incentivo do poder privado ou pela gestão do município? Eu acho que tem que haver uma unidade nisso daí, que é o grande desafio que eu sempre tive ao longo dos últimos anos, na tentativa de trazer eventos diferentes para o nosso município. Porque se a iniciativa privada não for parceira da iniciativa pública, né, do que o gestor público pretende fazer para essa área, não vai funcionar. Então nós precisamos que o poder público tenha o interesse, e aí eu sentando na cadeira de prefeito, você pode ter certeza que nós temos total interesse, porque nós vamos implantar essa Agenda 1230, que vai funcionar 12 meses por ano, 30 dias por mês. Nós vamos querer ter atividade todo dia. Nós queremos que a hotelaria aqui, na realidade, comece a se desenvolver. Mas para isso, aí no nosso plano de turismo, a gente fala isso muito bem claro. Antes de tudo isso, nós temos que preparar o nosso município.
Porque uma cidade que não é boa para o morador, ela não vai ser bom para quem visita. Então, se nós queremos trazer turista com qualidade para o nosso município, ele tem que chegar aqui e o primeiro impacto é o que manda. Se ele chegar aqui, no nosso município, as nossas belezas, elas são encantadoras. Eu peguei um parceiro nosso, que é um desses que nós vamos incentivar muito, eu levei ele na laje da minha casa e eu vou mostrar esse vídeo depois para vocês. Ele ficou encantado, porque da laje da minha casa a gente vê a praia e a montanha. Ele ficou admirado, virando o celular para um lado e para o outro e falando para os amigos empresários dele de São Paulo que não conhecem Guarapari, que lugar lindo, que lugar encantador, a gente quer ir aí. E aí eu falei, não, pastor, segura um pouquinho, porque primeiro nós precisamos melhorar a nossa casa. Porque nós entendemos que para receber uma visita, você não prepara? Quando você chega uma visita na sua casa, né, você dá ali uma melhoradazinha. Nós queremos fazer isso primeiro para o município. Nós vamos chamar todas as entidades ligadas ao turismo para pensar isso juntos conosco. Nós vamos debater e conversar muito. Nós vamos fazer isso muito. Nós vamos divulgar o plano de governo, gente. Entendam. Nós vamos fazer uma gestão muito, mas é muito participativa. E o turismo é foco, porque o turismo é fonte de riqueza e renda e nós não exploramos isso da maneira que precisa ser explorada. E a qualificação desse turista, ela virá de forma gradual e natural. Mas primeiro, Fernando, eu quero que você se orgulhe do município no qual você reside. Porque quando você for para as feiras nacionais, internacionais e for vender Guarapari, porque nós vamos fazer isso juntos, nós vamos incentivar isso, nós vamos vender algo que as pessoas vão chegar aqui, vão se encantar e aí vai ser bom para um outro setor, o setor imobiliário, porque as pessoas vão querer morar em Guarapari. Eu enxergo, eu sou um cara meio visionário, assim, eu olho muito para o futuro, né? Algumas pessoas até me criticam por que disso. Arthur, você vê grande demais. Não, porque eu acho que as coisas podem ser boas. Se a gente se esforçar para fazer, a coisa pode acontecer. Então eu enxergo que no final da nossa gestão, hoje nós temos em torno de 124 mil habitantes, 125 mil habitantes. Eu não estou considerando aqui o público flutuante. Mas nós vamos passar de 200 mil habitantes, porque nós vamos vender tão bem Guarapari ao longo dessa gestão e nós vamos fazer essa cidade melhorar, porque as pessoas vão querer vir morar aqui. E nós vamos aumentar o número de moradores, mas moradores que querem vir para cá investir e aproveitar os nossos paraísos. Uma outra pergunta que chegou pelas nossas redes sociais é, considerando a necessidade de promover Guarapari em um cenário competitivo, como o senhor planeja viabilizar campanhas de publicidade para atrair turistas, especialmente fora da alta temporada? Quais parcerias o senhor pretende buscar para financiar essas campanhas? E em cima dessa pergunta eu ainda complemento. A participação do setor privado, das empresas, que talvez deveriam ser os maiores interessados para o município se desenvolver economicamente. Que tipo de políticas, e principalmente em relação à publicidade, porque você não vê, infelizmente, Guarapari no cenário nacional, na TV, na rádio. Nem estadual. Quais seriam essas ações? Não, com certeza. A participação, reitero, a participação da iniciativa privada vai ser fundamental. E eu te apresentei e falei aqui anteriormente, eu trouxe um empresário de São Paulo, ele faz parte de uma associação, a gente não vai apresentar aqui agora, nesse momento, né? Mas no momento devido, porque agora só vira especulação. Primeiro nós temos que sentar na cadeira, e aí nós vamos fazer a coisa acontecer. O grupo que ele representa são mais de 1.500 empresários. E o empresário que quer fazer publicidade, eu falo porque eu vendo publicidade também, né? Eu entendo o motivo de alguém fazer publicidade. Ele quer obter renda, visibilidade para sua marca. E Guarapari tem potencial para fazer com que a marca dessa pessoa que queira investir em Guarapari nesse sentido apareça. Mas quais serão os resultados que nós vamos apresentar para essas pessoas? Primeiro, a partir do momento que nós conseguirmos vender bem a nossa cidade, esse público qualitativo começar a visitar nosso município e aqui começar a gerar negócios, turismo de negócios, meu filho, ninguém segura Guarapari, porque aqui vai se tornar um polo para isso. E nós temos abertura para isso? Temos. E aí um empresário que eu posso falar, eu acho que está no auge aí, né? Pablo Marçal, está no nosso partido. O cara tem links no mundo inteiro. Né? E as áreas que ele atua são áreas linkadas aos nossos interesses econômicos. E nós temos relacionamento direcionado nesse sentido de forma partidária, claro, mas aproximação de negócios. Nós queremos, que aí é uma das bandeiras, o empreendedorismo, e tudo está interligado uma coisa à outra. É todas as bandeiras que a gente vai estar trabalhando, mas o foco, a gente vai trabalhar muito forte a questão da educação, mas o empreendedorismo, atrair investidores, atrair empresários. Eu fico aqui pensando, se você fizer um levantamento de grandes empresários de Guarapari, que vêm para Guarapari, que moram em Guarapari, que residem aqui, que investem em Guarapari, você consegue linkar 10 nomes para mim assim rápido? É difícil, né?
10 nomes. Lembra que eu falei que a nossa intenção é vender Guarapari e atrair pessoas para cá para querer morar? Nós queremos esse empresariado, nós queremos aumentar esse número e que seja incalculável. Sim, que os empreendedores, os empresários venham para Guarapari e queiram investir aqui e essa publicidade automaticamente seja feita, realizada. Eu compreendi, candidato, mas aí a pergunta se fala também em relação à publicidade, principalmente em meios de comunicação. Que ações, que projetos, que tipo de atividades que nós podemos colocar? Principalmente em TV, de publicidade televisiva, a rádio. O que a gente pode fazer para o público que vai para João Pessoa, que vai para Porto Seguro, que vai para Porto de Galinhas, que vai para Balneário Camboriú, também descobrir a rota de Guarapari? Nós já temos um público que frequenta aqui, mas indo bem pontualmente em cima deste ponto, da publicidade. Saindo da bolha dos mineiros. Sim, sim. Com certeza. Eu acho que eu não cheguei a citar aqui. Nós temos um bom relacionamento dentro da Argentina, por exemplo. Eu estou olhando já Guarapari, vender Guarapari para o mundo. Então, nós vamos fazer publicidade nesses lugares. Nós já temos pessoas hoje que nós temos contato e relacionamento para fazer com que isso aconteça. Mas você pontuou aqui a questão mídia televisiva, de dar publicidade realmente. Bom, primeiro nós precisamos de recurso para que isso aconteça. Então, nós temos que melhorar o investimento na pasta de turismo, que eu acho que não chega a 3 milhões. Isso é um vexame. Uma cidade que fala, e todo candidato que sentar aqui vai falar de turismo. E todos os candidatos que passaram antigamente falava-se de turismo. Precisamos investir em turismo. Nós somos uma cidade turística. Mas peraí, todos esses gestores que passaram não olharam para essa pasta com zelo, com este cuidado. Se nós queremos fazer uma publicidade, por exemplo, de mídia nacional, não é barato uma publicidade dessa. Se você contratar uma inserção na TV hoje, quanto que não custam? 30 segundos no Jornal Nacional, por exemplo. Mas você acha que o município não teria condições de embarcar com esse valor? Tem. E nós vamos investir ainda mais. Só que o orçamento que tem hoje é insuficiente para o que acontece. Com um orçamento de 3 milhões, não dá para você fazer uma publicidade punjante que realmente venda a nossa realidade. Mas aqui eu abro mais um parênteses. E isso eu sempre falei com todos os lojistas que eu trabalhava. Não adianta você me contratar para ir para a porta do seu estabelecimento, porque eu vou para lá e todo mundo que eu fiz isso é fato, não tem como negar isso. A loja vai encher. Agora, você vai encher a sua loja está pronta para vender para um público grande, você vai fazer uma publicidade, você está preparado para receber esse público. Então, antes disso, antes de qualquer coisa nesse sentido, nós precisamos melhorar o nosso município. Então, para você que, né, e acho que ele está casado com a pergunta, não sei se ainda Sim. segue do Fernando, primeiro nós temos que melhorar a nossa casa, antes de fazer qualquer publicidade. Correto. E aí, dentro desse sentido, o que nós podemos melhorar do equipamento público para atender bem o morador e os turistas que já frequentam a nossa cidade. Aí fala aí dos nossos amigos coterrâneos e os mineiros, né? Mas vai haver sim. E dentro desse planejamento, são 4 anos de gestão. E nós vamos fazer 4 anos de gestão. Nós não estamos pensando aqui em perpetuação de poder, não. Nós queremos administrar Guarapari, vamos administrar Guarapari de forma excelente para que os resultados apareçam ao longo da gestão. Nós vamos trabalhar de fato. Quem me conhece... Sabe, todos somos empresários, empreendedores, todo mundo tem as suas dificuldades, mas quem conhece a minha força de trabalho sabe muito bem que quando eu tenho um objetivo em mente, eu trabalho para aquele objetivo acontecer. E dentro da nossa proposta de governo, isso vai ficar muito bem explícito, mas um ponto é fundamental. Nós vamos vender, no que diz respeito ao turismo, nós vamos vender Guarapari para o mundo. No final da gestão, vocês podem sentar comigo, nós vamos sentar daqui a 4 anos, aí você vai me fazer a pergunta, aconteceu... O que você fez nesse turismo? Tudo que você falou há 4 anos aconteceu. O que pode acontecer de melhor para o município de Guarapari? E nós vamos trabalhar para isso acontecer. Muito bom, candidato. Vamos a gente dando prosseguimento. Antes de passar para o próximo tema, eu vou entrar num assunto apartidário com o senhor. Perfeito. Hoje é 15 de agosto e nós ainda não temos o nome do senhor no TRE. Sim. E aí, em relação nisso, eu puxo uma outra pergunta. Não seria... já há tempo de o senhor ter anunciado o seu vice? Ou a sua vice? Essa é pergunta boa. Gosto de pergunta boa. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês o motivo, primeiro, de não ter o registro da minha candidatura. Estou hoje como secretário do PRTB, secretário estadual do PRTB. E quem me conhece sabe o quanto eu sou comprometido. E o meu compromisso, antes de ser candidato por Guarapari, é cuidar do partido para que outras pessoas, outros sonhos, outros gestores também possam ocupar seus espaços, pessoas que a gente comunga e entende que de repente essas pessoas poderiam ocupar esses espaços e fazer o seu trabalho. Então, como secretário estadual e o nosso partido não tem recurso, não tem estrutura, tudo quem faz somos nós, de forma voluntária. Então, quem hoje administra o partido nessa área técnica sou eu.
Então, hoje, nós não temos uma equipe contratada de profissionais para poder fazer a inserção do nome do candidato no Candex. Eu estou aqui, nesse momento, com você, nessa entrevista, meu celular está ali, cheio de mensagens de pessoas, Arthur, eu preciso fazer o meu registro, que poderia ter recurso e estrutura para que isso acontecesse, mas o nosso partido não tem essa estrutura. Nosso partido é pequeno, mas eu tenho esse talento, e estou disponibilizando para o partido de forma voluntária para executar. Então, de hoje até amanhã, nós temos até amanhã, 8 horas da manhã, para que faça o registro de candidatura. Primeiro, eu foquei em registrar todos os candidatos. Correto. Eu estou ficando por último. Porque primeiro vem o meu compromisso, que eu assumi há 5, 6 anos atrás, de fazer com que o partido funcione de forma estadual. Então, estou fazendo... E isso demonstra comprometimento. E é o que eu quero fazer pela gestão do nosso município. Então, por esse motivo, ainda não foi registrado. Da mesma forma, vem a questão do vice, de não anunciar o vice. Nós estamos amadurecendo e trazendo pessoas, conversando com pessoas da sigla. Por exemplo, o PL. Nós estamos conversando com o PL em diversos outros municípios. Aqui, no município de Guarapari, nós não casamos, não houve uma aliança partidária nesse sentido. Então, pode haver ainda, porque até amanhã, 8 horas da manhã, na realidade até às 19, ainda pode haver alguma mudança. E a gente respeita isso, porque existem conversas que podem acontecer. Estou falando, não, mas e se acontecer? Tudo pode acontecer. Então, não mudou nada. Então, vamos manter e a gente faz o registro. Mas nós já temos os nomes de quem pode ser vice na nossa chapa Puro Sangue. E isso vai ser apresentado, acredito que amanhã, já na parte da manhã, a gente já tem isso pré-definido. Né? Porque ainda... pode acontecer mudança. já ouviu aquele ditado, né? Quem rodeia, passa nos bastidores, sabe, né? 1 minuto na política é tempo pra caramba. 1 minuto muda muita coisa dentro do processo eleitoral. Eu posso estar agora como candidato, e na realidade mesmo não apresentando, mas já aprovado, e eu que vou fazer essa inserção dentro do sistema, então eu posso garantir que isso aconteça. Mas e se der uma pane no sistema, sei lá, alguma coisa pode acontecer em 1 minuto. Brasília tá pegando fogo. Quem acompanha os bastidores políticos sabe, Brasília está pegando fogo e tudo isso pode acontecer e diversas mudanças podem ocorrer ao longo do processo. Correto, deputado. Vamos passar para o próximo tema, que é segurança. Bom. Nós temos em Guarapari o 10º Batalhão da Polícia Militar. E uma grande pauta e bandeira, que inclusive outros candidatos estão trazendo, é a Guarda Municipal. Qual a sua visão sobre isso? Se o seu eleito, Guarapari terá uma Guarda Municipal? Não será só uma guarda municipal. Será uma guarda inteligente e armada. O que nós precisamos. Por que inteligente? Qual a dificuldade do município de se fazer a implantação da guarda municipal? Existem as restrições, as dificuldades, o orçamento. E quando você traz uma guarda inteligente, você vai usar de equipamentos eletrônicos que podem ajudar a monitorar, a tornar mais seguro o nosso município. E o custo para isso é menor, porque você não está utilizando de mão de obra humana para poder fazer isso. Porque qual é a necessidade de se ter a guarda municipal? A sensação de segurança. Não é isso? Sim. O cidadão precisa, porque o batalhão, por mais que ele tenha o contingente dele, ele não consegue atender todas as demandas. E mesmo que a gente colocasse um contingente de guarda municipal com 1.000 homens, você acha que daria conta? Poderia dar uma sensação de segurança um tanto quanto maior. Mas se nós inserirmos a palavra inteligente, que remete à tecnologia, e aí nós teremos, ao longo da campanha, nós vamos falar dos nossos 5 Is. Aqui eu vou te apresentar um, que é o inteligente. Nós teremos uma gestão inteligente. Nós vamos fazer o uso da tecnologia. Sem a tecnologia, isso aqui não estava acontecendo agora. Qual a probabilidade do meu partido ser... Opa, tá vendo? Eu sou meio desastrado com essas coisas, pessoal. Mão grande, gente grande. Qual a probabilidade do meu partido, que não tem tempo de TV... talvez ter um espaço como esse, você oferecendo, se não fosse as redes sociais, se não fosse toda essa estrutura posta aqui hoje? 0, porque o meu partido não tem tempo de TV. Mas a tecnologia veio, avançou e hoje você com o celular na mão está conseguindo ouvir aqui e a gente fazer esse bate-papo bacana por meio do trabalho do AES agora para apresentar. Então nós faremos sim uma segurança inteligente em Guarapari. E isso vai abraçar todos os bairros. Bandido não vai ter espaço, porque ele vai ficar acuado. E vai ter sim também a parte onde nós teremos lá o guarda armado. Mas a sensação de segurança é que tem que aumentar. Então, dentro do nosso orçamento, nós vamos prever tudo isso, claro, mas isso tem que ser feito primeiro um estudo e de onde vai sair o recurso para bancar isso. De forma inteligente,
Olha para você ver como que é ter, talvez, a visão de uma gestão diferenciada. Ela sendo inteligente, eu não preciso me preocupar tão somente com o orçamento que nós temos hoje. Porque existem empresas privadas que podem investir nisso. E a gente só tirar o proveito daquilo que é bom para o cidadão. Tem empresas privadas hoje que trabalham com informação de dados, tráfego, tudo isso, de forma inteligente, utilizando a tecnologia. E tem empresas com interesse nesse mercado. Opa, então vamos conversar? Anway, por exemplo, uma gigantesca. IBM, está tudo investindo nessa área. A inteligência artificial. Eu sou meio assim crítico a alguns pontos da inteligência artificial, mas existem pontos fortes nela que podem ser explorados e que vão trazer essa sensação de segurança. Então, por isso, nós vamos ter a GIA. Guarda, não é muito, vou tirar o M. Guarda Inteligente Armada. Vocês podem anotar aí, nós vamos inserir. E aí tem mais uma que eu vou te entregar, que está no plano de governo, que é mais uma sigla que nós teremos para proteção dentro das escolas. Cara, olha o absurdo. Mas, candidato, sem querer te atrapalhar. Fica à vontade. Você sabe, todos nós sabemos que não é simples assim. Uma guarda municipal armada precisa ter autorização da Assembleia Legislativa, precisa ter autorização. O senhor está disposto e teria força política para levar essas alçadas do governo? Porque não vai depender só do senhor, infelizmente. Claro. E aí é um desejo de quem? Do gestor ou do munícipe? Eu só vou ser a voz que vai levar para a Assembleia. Eu tenho certeza que todos os deputados que, porventura, talvez assistir esse vídeo, quando eu chegar lá, eu não vou chegar, eu quero. Olha, é a população de Guarapari. E lá tem muito voto, hein? Se vocês não aprovarem, vai ficar feio, é para vocês. Do que necessitar. E nós temos um bom diálogo, nós não vamos ter dificuldade nenhuma nisso. Não só na Assembleia, mas na Câmara Municipal também. Que é importantíssimo. Não adianta você fazer gestão sem a participação de quem fiscaliza. E nós vamos ter parceria. Aí eu vou te entregar mais um ponto do que nós vamos fazer junto à Câmara Municipal. Qual a maior deficiência do vereador em Guarapari? Ele reclama de quê? Eu não posso fazer nada, quem faz é o executivo. Nós vamos acabar com isso. E vai ser perpétuo. E aí eu quero a ajuda de todos os vereadores que forem eleitos para fazer isso. Estou te entregando isso, faz um corte bacana. De que forma? Nós vamos criar em Guarapari para que acabe aquela... o fulano quer trazer recurso, mas não pode porque o prefeito não aceita. Vamos acabar com isso. Nós vamos implantar uma agência de desenvolvimento em Guarapari. Administrada com cadeiras junto ao Executivo e o Legislativo. O vereador do partido PT conseguiu recurso. O prefeito, que não vai acontecer comigo, que quem conseguir recurso, vem cá, meu filho. Os ônus vão tudo pra gente. Vamos. É pro município? Opa, recurso, vamos fazer, vamos trabalhar junto. Sem problema algum. Só que sem né? Dificuldade. Mas... por meio dessa agência de desenvolvimento, o recurso que qualquer deputado, que qualquer senador, que qualquer vereador conseguir, vai ser aplicado direto na agência. Que o processo é o mesmo. E por que nenhum prefeito ou nenhum vereador pensou nisso antes? Por dois grandes motivos. Primeiro, no legislativo, porque ninguém pensou nisso mesmo. Mas é um caminho que pode ser feito juridicamente perfeito, para se tirar essa questão. Eu não vou levar recurso para lá porque o prefeito é meu inimigo. E segundo, para o gestor, isso é um tiro no pé. Tira dele a autonomia política. Mas como eu disse, eu não estou aqui para poder fazer carreira política. Eu estou aqui para fazer a cidade acontecer. E quando nós implantarmos essa agência de desenvolvimento, e os gestores anteriores não quiseram, e eu já fiz proposta sobre isso para outros que sentaram na cadeira, porque isso é um tiro no pé do gestor. Porque o recurso passa a ser administrado pela agência, não pelo município. E aí a agência tem autonomia própria. Então é como se fosse uma outra prefeitura, depender da situação. Mas se nós trabalharmos, nós vamos implantar. Aí tem um processo de implantação para que essa agência aconteça. Né? E que esses recursos possam ser aportados nela, e vai ser um processo a ser feito e tem que ser aprovado pela Câmara, trazido junto com os parceiros. Agora, será que os vereadores
quem quer que seja, sendo eleito, não vão querer isso, essa autonomia dele trazer o recurso, independente do prefeito, ele poder executar a obra que ele quer? Por um exemplo, só para fechar esse ponto. Tá, mas Só para fechar. Nós temos um vereador que tentou implantar aqui o castramóvel. Fábio, doutor Fábio. O recurso está lá parado até agora. O castramóvel poderia estar acontecendo num monte de lugar. Meu pai teve que pagar R$400 para castrar a cadelinha lá de casa. Porque ela fica correndo para a rua e não consegue, né? Tem que castrar, porque senão vai ter um monte de filhotinho. Hoje você tem muita responsabilidade com essa questão animal. É um problema de saúde pública importantíssimo. O dinheiro já está no cofre, mas por que não foi executado? Se isso fosse por meio da agência de desenvolvimento, o Fábio teria, ao invés de aplicar o recurso dentro da prefeitura, para os cofres da prefeitura, ele aplicaria esse recurso dentro da agência de desenvolvimento e pronto, executava o serviço dele. Constitucionalmente, isso acontece em outro município do Brasil? Aí nós temos que levantar. Mas a agência de desenvolvimento, eu não pesquisei isso fora, isso é uma questão assim que eu busquei as informações de qual caminho que a gente poderia criar dentro do município para se fazer o recurso que é negado por um prefeito que politicamente não quer relacionamento com aquela pessoa, porque não acha ele bonitinho, chegar para o cidadão. Agência de desenvolvimento. Por que agência de desenvolvimento? Porque ela também vem junto ao terceiro setor. Então, se você atuar com inteligência, as coisas vão acontecer dentro do município. Aí, dentro dessa pergunta, será que vai ter em outro município? Eu não sei, tem que pesquisar. Mas eu acho pouco provável. Por quê? É como eu te disse, precisa passar por um processo de aprovação, sabe? E o gestor não quer isso. E aí o legislativo ele tem que ter o discernimento e o interesse para fazer isso acontecer. E isso é pouco disseminado. Isso no Brasil é pouco disseminado. Hoje a gestão pública atua pouco com o terceiro setor. E o terceiro setor, ele movimenta bilhões. Bilhões. Você imagina se... Lembra? Vamos voltar lá atrás. Eu me arrepio, gente. Porque é vontade de fazer. Isso é vontade de fazer. Se a gente começa a trazer... Eu tô falando aqui, sei lá, 10 mil empresários vão morar em Guarapari porque vieram, conheceram, gostaram. E esses caras têm bala na agulha, têm dinheiro, estão investindo, têm dinheiro. E aí a nossa arrecadação hoje, que está em torno de 600 milhões, passa para 1 bi. Por quê? Envolvimento do terceiro setor. Por meio da agência de desenvolvimento. Nós vamos dobrar, claro, é um trabalho, gente. Isso daí é visão de gestão. Para isso acontecer, tem que ter muito trabalho. E os contatos, o relacionamento. E isso eu tenho. Contato e relacionamento, eu tenho. Aí você imagina, Bruno, mais 400, 500 milhões de orçamento por meio do terceiro setor que está aí. É recurso que pode ser aplicado. Quando você traz uma grande empresa para o município, mas que o polo de arrecadação dela é fora, tipo assim, o dinheiro vai para fora, né? O grupo vai para fora. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de empresa de tecnologia, Uber. O dinheiro vai para onde? Para a empresa internacional. Acabou. Mas e se a gente fechar uma parceria com ela dentro do terceiro setor? Porque ela tem arrecadação dentro do Brasil. Opa, pega uma parte desse seu orçamento aqui. Vamos aplicar em infraestrutura urbana ou no desenvolvimento do nosso município de Guarapari para você ter mídia, ter publicidade, aplicar o recurso que a gente captar junto com eles para melhorar o transporte público. Show de bolas. E vai embora. Podemos dar prosseguimento. Claro. Candidato, continuando na pauta segurança, nós noticiamos, inclusive pelo ES Agora, no dia 5 de agosto, mais precisamente no dia 3 de agosto, perdão, saiu uma matéria falando que a violência contra a mulher é uma cicatriz que não sai da vida de diversas mulheres no nosso estado. E, preocupantemente, nós temos Guarapari com uma das primeiras cidades com o maior índice de violência contra a mulher. Qual que seriam suas políticas públicas de fortalecimento e enfrentamento contra a violência contra as mulheres no nosso município? Eu até falo com um pouco de propriedade também do assunto, porque eu tenho 3 mulheres, né? E eu tenho uma preocupação com 3 mulheres. São 2 filhas e a esposa, né? Na família primária, né? E ainda a minha mãe, minhas irmãs, enfim. Então existe uma preocupação muito grande nisso. Hoje nós sabemos que quando você sai do portão para fora da sua casa, aí volta naquela questão da sensação de insegurança, né? Você tem receio de caminhar pela rua, de sofrer um assalto e tal,
nós como homens, né? Agora você imagina as mulheres, né? E o caso alarmante de feminicídio aumentando no estado, a nível de Brasil, né, de forma geral, mas com esse dado específico para dentro de Guarapari, temos que, de fato, investir pesado na segurança, de forma geral, porque aumenta a sensação de segurança, mas também coíbe a ação desse cidadão. Teve um caso em Guarapari que repercutiu muito, não sei se você vai recordar, de uma amiga nossa, não vou citar nome, né, porque não tem de família, mas eu cantei no casamento dela, cara. Aí se separou e tal, teve ali um problema, e aí houve, no inteirinho ali, o assassinato dela. O cara ficou vigiando ela, saiu do trabalho, repercutiu bastante esse caso. Morreu aqui na subida do Caique ali e tal, acho que repercutiu bastante. Aquilo me doeu muito, porque, como eu disse, eu cantei no casamento dela. E aí eu vendo aquela situação, aquela cena doída, o que poderia ser feito para salvar aquela vida? Ela já tinha como é que se fala? Um boletim de ocorrência e tal, que deu aqui um branco. Quando a pessoa tem que manter distância, né? Sumiu aqui o feeling aqui agora, né? Mas por que um botão de pânico para ela também não poderia ser fornecido? Por que as mulheres hoje que passam por assédio, que passam, de repente, por uma questão psicológica, né, de assédio moral, e que tem essa política, tem que lembrar que a palavra, né, fugiu, não tem também a tecnologia a favor dela? Porque se ela tivesse um botão de pânico naquele momento ali, interligada com o agressor, que não fosse talvez disparado por ela, uma tecnologia que, ao ele aproximar, é porque ele tinha que manter 100 metros de distância no mínimo dela. 100 metros de distância com o equipamento que você faz de georreferência é muita coisa. Dá para você, mesmo ele estando se locomovendo de moto, por exemplo, 30 segundos. 30 segundos para avisar a vítima, olha, aquele seu agressor que pode tentar contra a sua vida, ele está a 30 segundos de você. Fiquem alerta. Porque pode ser de uma rua para outra e tal, né? Então, o uso da tecnologia, e aí eu volto a falar, o uso da tecnologia para a prevenção do feminicídio, né, desses ataques, de segurança de forma geral. E a delegacia da mulher. Eu tenho que buscar essa informação de como que hoje está a delegacia da mulher em Guarapari. Ela tinha sido implantada, fechou, e hoje, atualmente, eu não sei como que está. Essa questão da delegacia da mulher, ela é importante ser inserida. Mas só ser inserida sem investimento e olhar é ruim. Exemplo, não é do nosso município, mas é do nosso partido. E aqui eu deixo o registro para ela, Poliana. Ela teve a casa dela arrombada no último final de semana, armas roubadas, e ela está hoje como vice na chapa de um parceiro nosso em Cariacica. Para você ver como que é recorrente essa questão da violência. As mulheres hoje, elas estão sendo acuadas dentro de um processo que fica difícil você desenhar soluções específicas sem a participação tanto dos entes públicos, que são necessários para isso, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Quanto à própria sociedade em si, que se nega a, de uma certa forma, talvez dar atenção a essa problemática. Eles não olham no entorno da sua vizinhança. Tem aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Esse ditado tem que cair por terra. Porque uma mulher hoje que talvez sofra essa ameaça, seja de forma direta, seja de forma psicológica, ela está correndo risco. E sem a delegacia da mulher, sem os aparelhos específicos para essa questão estarem de forma direta ligadas à solução das problemáticas para aquele caso específico, não vai funcionar. E aí nós temos que colocar políticas públicas de estudos científicos mesmo, assim, e fazer um estudo de caso. Para onde que está sendo direcionado? É o feminicídio? O que está crescendo mais no nosso município? É o risco de estupro? Olha, tenho 2 filhas. 2 meninas mais a esposa. Eu fico com medo. Eu falo com ela de vez em quando, né? A gente estava vindo para cá e estava comentando sobre isso, né? Porque você mesmo viu, menina, ela tem 13 anos, mas,
Eu não confio hoje para levar. Eu levo todo dia para a escola, meu irmão. Eu vou todo dia para a escola. Eu levo ela e a irmã dela. Né? Enfim. Então, dentro dessa política, é primordial a gente fazer o investimento e tal, mas tem que entender o comportamento. E isso é de forma geral. Nós temos que saber de onde está vindo a maior lacuna de problema. Porque em todas as áreas, se não tiver estudo do caso, do que é necessário, qualquer recurso que você aplicar não vai ter resultado. É igual a pesquisa eleitoral. Você tem que ter a pesquisa, tem que ter as informações para você dar direcionamento. Então, por meio de estudos, onde que está sendo a curva maior aqui? É aqui. Então, se é feminicídio, o que precisa ser investido para a redução do feminicídio? Porque é meio, digamos assim, complexo você falar de um tema, porque ele é muito aleatório. São várias vertentes de dificuldades dentro do que se cuida dessa questão feminina, do que diz respeito à segurança dela. Bom, candidato, nós vamos falar sobre o último tema da nossa sabatina de hoje, que é infraestrutura. Nós temos em Guarapari um grande problema crônico em relação à pavimentação e asfaltamento. A gente sabe que a gestão, inclusive atual, uma das suas maiores bandeiras é asfalto. Realmente a pavimentação. Mas parece até meio contraditório que também um dos grandes problemas do município é a pavimentação. Quais seriam suas políticas públicas, os seus projetos, principalmente para infraestrutura, projeto de captação de recursos para pavimentação, asfalto, calçamento e principalmente infraestrutura nas praias, porque nós temos a Praia do Morro, mas aí nós temos uma obra na Praia de Santa Mônica inacabada, nós temos a Orla de Setiba, que nunca houve, fora a pavimentação de bloquetes que a gente chama, a gente não teve nenhum tipo de investimentos. Qual será a sua ação na infraestrutura do nosso município? Eu vejo a infraestrutura muito além da pavimentação, muito. Acho que a pavimentação, como se diz, é o arroz com feijão do processo. Nós temos que melhorar muito a infraestrutura, principalmente no que diz respeito à locomoção dentro do nosso município. Quem anda de carro ou anda de ônibus, as nossas ruas são estreitas. Fica difícil você se locomover porque a nossa cidade foi se expandindo com ruas estreitas. Mas pegando nesse ponto, antes de ir para a parte mais agressiva dessa questão de infraestrutura que a gente vai trazer como proposta, quando você fala de rua, quando eu cheguei em Guarapari, eu estudei em Polivalente. 98. A rua do Polivalente é a mesma coisa. Por quê? Por qual motivo? E eu passo por aquela rua todo dia para ir para casa. A rua nunca mudou. Tem algum motivo. Da mesma forma, existe um motivo para outras ruas que não foram pavimentadas. Ouço dizer, diz uma lenda, eu não sei se é verdade, e aí tem que ser apurado, que muitas das ruas constam hoje já como asfaltadas, como pavimentadas. E não pode-se conseguir orçamento e recurso para aquela determinada rua, porque ela já consta como pavimentada. E aí como que você apresenta um projeto para captação de recurso para uma determinada região, que aquela rua, é a rua tal. Então nós temos que pavimentar. Beleza, mas essa rua já consta aqui que foi pavimentada. Por isso, talvez esse comportamento de mudança de nome de rua aí, né, e tal, não sei se o caminho jurídico seria esse, aí tem que deixar para os entendidos do assunto, né? Mas isso é uma problemática, e aí só vamos conseguir resolver por meio de levantamento, até mesmo para saber o quanto que custaria isso, porque para pensar em recurso você tem que pensar quanto custaria fazer isso e ver se tem dotação orçamentária para se fazer ou não, ou onde nós vamos captar. Mas como eu te disse no início, eu não vejo a questão de infraestrutura somente como rua. E por quê? Nós hoje temos, como eu disse, eu sou meio futurista, né? E quando a gente vai para grandes metrópoles, você vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, enfim, você vê aqueles viadutos gigantescos, né? Mas, diferente isso, né? Nós não exploramos a via aérea. Nós temos um projeto de ponte que eu só vi ele, não foi nem no papel, né? Eu vi ele só num telão. Uma terceira, no caso, né? Ponte saindo, inclusive, do meu bairro lá do Itapebi Sul. Nunca saiu isso. Por quê? Por qual motivo?
foi uma festa aquilo. E, salvo engano, fazia parte do plano de governo dessa gestão atual. Agora, por algum motivo, esse projeto não saiu do papel. Vamos descobrir qual motivo? Vamos buscar as grandes obras estruturantes de infraestrutura para o nosso município? Aí vem o capital privado, dentro da necessidade, para atender essas necessidades do município, mas para atender a necessidade também dessas empresas que investem em desenvolvimento urbano para o seu benefício. Exemplo, nós vamos pegar aqui, algumas pessoas falam, pô, mas Dubai é meio fora da curva, né? Mas calma aí, cara. Em 30, 40 anos, os caras fizeram um espetáculo. Né? E o investimento veio de onde? Veio do público ou do privado? Do público ou do privado? Acredito que seja do privado. Se esses caras construíram uma cidade, por que não convidá-los a conhecer e explorar outras vertentes em outros países, inclusive colocar Guarapari dentro desse roteiro? E aí nós vamos trazer grandes obras estruturantes para dentro do município para melhorar os gargalos que nós temos dentro do trânsito. Eu acho que o asfalto vai ser um dos menores problemas que nós vamos ter quando nós convencermos a iniciativa privada de que Guarapari é um lugar para se investir. E a infraestrutura vai vir de forma automática. Ainda falando sobre infraestrutura, nós temos mais uma pergunta que foi enviada através das nossas redes sociais, sobre o aeroporto municipal da nossa cidade. Sua visão sobre o aeroporto, qual é a sua visão sobre o aeroporto municipal de Guarapari, considerando sua ineficiência e localização atual em relação à capacidade de alavancar o turismo da cidade? O senhor planeja desativá-lo, realocá-lo ou promover uma revitalização? E como pretende ampliar a conexão de Guarapari com o Aeroporto Internacional de Vitória, crucial para melhorar o acesso de turistas nacionais e internacionais? Pois bem, eu acho que estruturar seria a palavra que eu iria direcionar mais. Na realidade, temos um projeto nessa questão estruturante para o bairro Aeroporto. Não só para o bairro Aeroporto, mas para onde nós temos bolsões de dificuldade e até visual mesmo. Né? Por exemplo, quando a gente pega a parte mais periférica do nosso município, não tem investimento. Então, nós vamos alocar investimentos e atrair, aí volto a dizer, mostrar para o mundo que é necessário e há possibilidade de arrecadar e de ter lucro investindo em obras estruturantes de grande magnitude dentro de Guarapari voltadas para essa área. E aí, quando a gente fala especificamente da questão do aeroporto, tem várias discussões ali em torno daquela área. Nós sabemos do interesse que se tem ali, de repente, para se fazer construção de condomínios, enfim, tem algumas conversas, às vezes talvez especulativas, mas que tem ali no fundo um pouco de verdade. Porque é uma área que está dentro, vamos dizer assim, do coração de Guarapari e que ela pode ser explorada de outras maneiras. Mas a palavra talvez seria essa aí, talvez não, com certeza. Nós vamos revitalizar o aeroporto. E quando eu digo aeroporto, não estou falando só do aeroporto, do equipamento ali onde as aeronaves vão pousar, não. Estou falando daquela área, daquela região, porque existe uma planície muito grande ali. E aí eu acho que eu não sei se a sociedade está pronta para esse debate. Porque eu tenho uma visão de futuro para aquela área ali, de explorar aquela área e trazer um projeto grandioso, realmente, estruturante, que vai revitalizar e que vai mudar a lógica daquela região, sem perder o aeroporto. Sem perder o aeroporto. Arthur, que projeto é esse? Como que vai ser esse projeto? Primeiro eu tenho que sentar na cadeira, para não virar especulação. E aí nós vamos apresentar. Nós vamos executar, se a sociedade quiser, sabe? Mas primeiro nós temos que estar sentado na cadeira e mostrar que existe condição. Porque quando eu estou na cadeira, eu consigo trazer os investidores. O projeto é esse. Vamos executá-lo? Quem é que vai fazer o projeto? Vai ser esse daqui. O interesse privado é esse. E qual vai ser o benefício público? Entende? Nós vamos fazer muitas dessas junções nessa questão estruturante do nosso município. Porque nós temos aqui algumas áreas dentro do... Porque aí você tem que ter a visão. É a visão realmente de desenvolvimento. Áreas como o próprio aeroporto bairro, que você pode fazer coisas... Como eu disse, Dubai nasceu do zero. Era areia e virou aquilo lá. Se as pessoas, principalmente a construção civil do nosso município, entender que nós podemos tirar essa, digamos, estagnação até mesmo dessa área e explorar outras,
nós vamos avançar muito e vai ter muito trabalho, muita renda, porque vai ter muita coisa acontecendo. E nós temos o principal, que é o contato e o relacionamento com pessoas que têm interesse em investir. Então, ali, aquela área específica do aeroporto, nós vamos conseguir implantar, manter o aeroporto, melhorar e aperfeiçoar com essa obra, com essa ação. E aí eu estou falando de uma grande obra. É grande mesmo. É uma coisa que quando a gente sentar na cadeira, nós vamos colocar os investidores, nós vamos fazer desse jeito. Vocês topam? Topam. Ah, não topam não. Então a gente melhora. O que vocês querem que melhore lá? Melhorar a pista? Então nós vamos fazer desse jeito. Mas tem esse projeto aqui. Vocês escolhem. Candidato, para finalizar, vou dar ao senhor 3 minutos para uma mensagem final e dizer por que Guarapari tem que confiar em Arthur Pereira. Primeiramente, mais uma vez, agradecer o espaço e a oportunidade. Acho que é muito válido o trabalho que vocês estão fazendo e nós, como um partido pequeno, ter a oportunidade de apresentar as nossas propostas em um espaço como esse é fundamental, né? Bom, aqui a gente elencou alguns pontos. Eu aqui, de uma forma meio restrita, não apresentei para você todas as propostas, o plano de governo, o plano de gestão, porque a nossa intenção é jogar isso no momento certo, na hora certa e debater sobre os assuntos de forma pontual na hora certa. Então, dentro desse contexto, eu creio que o cidadão de Guarapari, aquele que já conhece a nossa história, a nossa trajetória, entende que nós precisamos de inovar. E nós vamos trazer isso para essa gestão. Uma vez que a gente tem um grande êxito dentro desse pleito e a sociedade assim entendendo, nós vamos fazer grandes transformações para o nosso município. Arthur, você acha que é possível fazer? Bom, se eu contasse para vocês a dificuldade de chegar até aqui como candidato e foi possível, né? Se eu contasse para você de tantas tentativas de empreendimento, de situações que nós tentamos fazer de melhorias para o nosso município, sem mandato, né? Sendo apenas um empreendedor, né? E foi possível. Se eu contasse para vocês a dificuldade, né? Todas as barreiras enfrentadas para conseguir criar uma rede gigantesca de relacionamento de pessoas que estão interessadas não só em Guarapari, mas em fazer o Brasil dar certo, que talvez seria muito difícil, mas nós estamos conseguindo. E aí fica a seu critério, você que é cidadão, cidadã, eleitor de Guarapari, fazer aí as suas escolhas e analisar todos os outros pré-candidatos, candidatos, né? Analisar todas as propostas. Aí por isso que espaços como esse são importantes. Então você tem um compromisso democrático de me conhecer, mas de conhecer também as outras propostas e entender o que vai ser melhor para o nosso município. Na nossa gestão, nós vamos cumprir com diversas e com todas as obrigações de que um bom gestor teria que fazer, né? Saúde, né? Saneamento básico, meio ambiente, né? Segurança, né? O turismo, que é... Todo mundo fala do turismo, mas cadê os resultados, né? Ao longo dos últimos anos? Nós vamos investir pesado porque nós vivemos. Eu entendo muito bem o que é sobre viver e depender da questão ligada ao turismo, mesmo que em alguns momentos de forma indireta, né? E a educação e o empreendedorismo. E aí aqui eu ainda tenho alguns segundos para focar em você e te falar. Nós precisamos investir em educação e investir na geração de emprego e renda. As pessoas precisam nesse município melhorar o seu emprego, melhorar a renda, porque uma pessoa que tem renda não tem preocupação e faz a coisa acontecer. O tempo é curto, mais uma vez agradeço, eu falo demais, mas a gente terá outras oportunidades. Me siga aí nas redes sociais para que a gente possa apresentar de fato aí todos os nossos projetos. Candidato Arthur Pereira, gostaríamos de agradecer pelo tempo cedido e pela oportunidade de estar conosco. É um importante momento para a população conhecer o perfil dos candidatos e também, até de certa forma, uma obrigação desses candidatos estarem mostrando suas ideias e planejamentos. Muito obrigado pela sua presença, boa campanha a partir, né, deste sábado, dia 16 de agosto, e que Deus acompanhe você aí durante toda essa caminhada eleitoral. Amém, obrigado. Eu que agradeço aí. Forte abraço a todo mundo e até a próxima aí, se Deus quiser. Nós estivemos com ele aqui, Arthur Pereira, candidato à Prefeitura do município de Guarapari pelo PRTB. Na semana que vem, a gente acompanha todos os outros candidatos que vão dar prosseguimento à nossa sabatina, eleições 2024. No S Agora, você sempre bem informado.